Boa tarde a todos e todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas. É um enorme prazer, uma enorme satisfação dar início ao nosso encontro de hoje, onde estamos fazendo o lançamento, a abertura das inscrições para o programa Oportunidades Acadêmicas Graduação 2024. Esse é um programa muito especial para todos nós. Temos aqui presentes o time de coordenadores, parte do time de coordenadores do programa Oportunidades Acadêmicas, e na plateia, né, conosco, nós temos alguns outros orientadores do Education USA, que são, né, importantíssimos para o funcionamento desse programa. Temos também, pelo que vejo, estudantes, parceiros nossos. Então, é, como eu mencionei, para a gente é uma celebração, né? Então, que bom que a gente está aqui em ótima companhia para celebrar a abertura das inscrições do programa Oportunidades Acadêmicas. O objetivo da reunião de hoje é falar de forma sucinta sobre o que é o programa, o que o programa tem a oferecer para os estudantes brasileiros que têm interesse de estudar nos Estados Unidos. A gente quer falar também sobre perfil de estudante, pelo qual o programa Oportunidades Acadêmicas procura, e a gente quer dar algumas dicas para vocês para fazerem a sua inscrição para o programa da melhor forma possível. Então, sem mais demora, começamos falando das pessoas que fazem esse programa acontecer. Eu não fiz essa apresentação, então não fui eu que me coloquei lá no começo. A gente está aqui por ordem alfabética. Então, eu sou o Átila Sá, eu sou um orientador do Education USA aqui no Rio de Janeiro e sou membro do time de coordenação do programa Oportunidades Acadêmicas, graduação. E vale a pena dizer também que eu sou um aluno egresso do programa Oportunidades Acadêmicas. Há 12 anos atrás, eu estava, não vou dizer que eu estava aí, porque há 12 anos atrás não existia Zoom, mas há 12 anos atrás eu estava descobrindo como se inscrever para o programa Oportunidades Acadêmicas também e começando a idealizar o sonho de estudar nos Estados Unidos, né? Eu mal sabia, àquela altura do campeonato, tudo que esse programa tinha para oferecer, tudo que esse programa podia fazer por mim e fazer, né, e me ajudar a realizar meu sonho de estudar nos Estados Unidos. O que eu tenho a dizer para vocês agora é que, tendo se passado mais de 10 anos, agora, como membro do Education USA, membro da coordenação do programa Oportunidades Acadêmicas, eu posso atestar para vocês que o programa cresceu e melhorou muito. Então, a gente consegue, felizmente, ir muito além, fazer muito mais pelos nossos estudantes, pelas comunidades dos nossos estudantes, né? E isso vem crescendo todos os anos desde o início do programa. Sem mais, eu quero passar a palavra para minha colega Cristina, que também vai se apresentar. Boa tarde, gente. Eu espero que todo mundo esteja me ouvindo bem. Eu estou aqui em Fortaleza, apesar da minha foto estar no Rio de Janeiro, né? Vocês viram aí atrás, mas eu também sou membro da coordenação. Ah, Estou baseada aqui em Fortaleza. Isso é uma característica do nosso programa. Como nós trabalhamos com advisors de todo o Brasil, a coordenação também reflete isso. Eu estou em Fortaleza, Átila, que é um cearense, está no Rio. Jefferson, que daqui a pouco vai se apresentar, vocês estão vendo aí as cidadezinhas, e queria falar da minha colega Elisa, que infelizmente não pôde estar aqui hoje, mas ela está em Goiânia, no Planalto Central, torcendo pela gente. Lembrando, gente, que A hoje, dia Elisa, 1º, a Elisa nos assim, surpreendeu, Cris. Ela tá aqui. sim, sim, she is! Então, eu não vou mais nem falar nada, gente, que hoje é um dia também super especial, porque além do lançamento, hoje é a data mais importante para quem está aplicando early decision, ou seja, aquele deadline, ou seja, o prazo de quem quer aplicar mais cedo. Então, é hoje também. Elisa, eu vou passar a minha palavra para você. Obrigada, Cris. Eu acabei aparecendo aqui, não podia perder, né? E eu sou Elisa Machado, eu fico em Goiânia, sou orientadora do Education USA há 3 anos, apaixonada pelo programa. E é isso, sejam todos bem-vindos e sucesso para esse lançamento, né? Temos muitas expectativas para esse novo grupo, para esse novo ciclo, né, que a gente sempre comenta. Meu nome é Jefferson Couto, sou orientador do Education USA há, meu Deus, já vai fazer 9 anos. E nesses 9 anos eu tenho trabalhado, atuado também sempre próximo ao programa Oportunidades Acadêmicas.
desde 2022, né, desde o começo do ciclo, né? Então, finalzinho de 2021, início de 2022, eu tenho atuado também como coordenador geral do programa Oportunidades Acadêmicas, o que é um privilégio para mim, né? Trabalhar com essa equipe sensacional de orientadores, de profissionais treinados, capazes, né? Coordenando também todas essas ações aí junto com com toda a nossa rede, né? Com todos os orientadores que a gente tem, né, no Brasil afora. Então, para mim é um grande prazer. E além de nós que estamos aqui presentes, nós temos também todo o apoio, né, da Simone Ferreira, que é também orientadora do Education USA no Rio de Janeiro, trabalha no mesmo escritório que o Atila, né, e trabalha também dando todo o apoio necessário com toda a sua experiência, né, a nossa coordenação, considerando que ela foi coordenadora geral desse programa durante 11 anos, se não me falha a memória. Então, nesses últimos 2 anos, eu tenho assumido essa responsabilidade de conduzir, né, esse grupo de alunos, esse grupo de orientadores, né, fazendo com que tudo isso corra dentro do previsto. Então, é um prazer, sem dúvida, e uma honra para mim também. Além, né, desse grupo de coordenadores, nós não podemos deixar de citar a nossa REAC, que é a coordenadora regional do Cone Sul, do Education USA. Então, ela é a responsável não só pelo Brasil, mas por 5 países aqui na América Latina e, né, supervisiona toda a operação do programa Oportunidades Acadêmicas, junto com a Annelise Hoffman, que é também coordenadora nacional do Education USA Brasil, que também compõem, né, o comitê do programa Oportunidades Acadêmicas, que além, claro, né, de todas essas pessoas que trabalham no Education USA, também é composto por pessoas, por membros integrantes da Embaixada dos Estados Unidos. Então, né, para aqueles que ainda não tinham tido essa percepção sobre o nosso programa, claro que o Education USA é a fonte oficial de informações sobre estudos nos Estados Unidos, é um órgão do governo, uma rede, né, filiado ao Departamento de Estado americano, então é um serviço do governo americano, e como tal a gente tem toda essa relação também com a Embaixada dos Estados Unidos. E por isso, né, a gente tem a honra de apresentar a vocês hoje o programa Oportunidades Acadêmicas, aberto para graduação, né? E todos os seus requisitos, né? E aí o nosso primeiro momento agora, nossa primeira intenção é apresentar a vocês o que é o programa Oportunidades Acadêmicas. Então, este programa ele visa apoiar alunos que são altamente capazes, né? Que têm um alto desempenho acadêmico, né, demonstrado através daquilo que eles têm sido capazes de realizar ao longo da sua educação, da sua formação acadêmica aqui no Brasil, mas que eles não têm condições de arcar com os custos do processo de candidatura para as universidades americanas. Então, a gente sabe que o processo de seleção das universidades americanas ele é bem diferente do nosso, né? A gente entende que hoje uma pessoa, para acessar a educação superior no Brasil, ela precisa fazer uma prova como o Enem, o vestibular, e até essas provas têm taxas, e muitas das vezes as pessoas mais é, que não têm tanta condição financeira não conseguem sequer pagar as taxas dessas provas, quanto mais fazer todo o processo necessário para arcar com né, para se candidatar para as universidades americanas. E isso a gente vai falar sobre o que que envolve, né, um processo de candidatura, mas acaba podendo ser um custo bem alto, né, um custo que as pessoas normalmente podem não ter, né, apesar da sua capacidade acadêmica. Então, pensando em proporcionar oportunidades para essas pessoas que têm esse excelente desempenho acadêmico demonstrado, mas cujas famílias não poderiam arcar com os custos do processo de candidatura, para que eles possam realmente ter as chances de concorrer e competir pelas bolsas das universidades americanas, que existem e são super generosas, né? É, que eles possam concorrer a elas, eles precisam se apresentar. Então, surge aí nesse contexto o programa Oportunidades Acadêmicas, proporcionando para eles uma série de benefícios, de apoio, de investimentos, para que eles possam conseguir, né, alcançar o nosso objetivo final, que é proporcionar a esses alunos a oportunidade de poderem competir pelas bolsas e conseguirem a admissão
com bolsa integral em universidades americanas. Temos tido sucesso nesse processo, né? E estamos trabalhando já há algum tempo para isso. Nosso compromisso, então, com os alunos não é que a gente vai fazer com que eles consigam, né, com que eles sejam admitidos nas universidades, né? Nosso compromisso não é oferecer uma bolsa de estudo para os alunos nas universidades americanas. Nosso objetivo é proporcionar todo o apoio para esses alunos para que eles possam realizar o processo de candidatura às universidades americanas, para que eles possam concorrer às oportunidades às vagas, né, nas universidades americanas, para que eles possam ganhar das universidades as bolsas que eles precisam receber e a gente se compromete que no caso de admissão, além, né, de todo o apoio que é oferecido no processo de candidatura, a gente também vai ajudar eles financeiramente a chegar na universidade. Então, aqueles alunos que forem aceitos, além de todo o apoio que a gente oferece para eles durante o processo de candidatura, a gente ainda pode ter o orgulho de dizer que nós somos o único programa, né, que oferece ainda todo o suporte financeiro após a admissão. Então, todos os custos inerentes a ir para os Estados Unidos, o programa também dá apoio, não só de orientação, mas também financeiro. Então, despesas com passaporte, com visto, com passagens, né? Todos esses recursos, eles ainda são fornecidos pelo programa Oportunidades Acadêmicas. E daí vem, né, essa frase que retrata bem o nosso escopo de atuação, que é desde a escolha das universidades até a chegada no campus. O Education USA ele está envolvido, né, trazendo orientação, trazendo informação, financiando, arcando com os custos inerentes ao processo de candidatura, para tornar possível situações como a do João Ralphs, que foi que gravou esse vídeo quando descobriu que foi admitido para Duke University. Ele é da classe de 2026, então é o ano que ele vai se formar. Eu tenho o prazer de dizer que ele foi meu aluno, né? Então eu acompanhei ele ao longo de todo o ano. Ele foi bem sucedido no processo e a gente, né, conseguiu fazer com que ele chegasse na universidade, onde ele já está cursando o segundo ano de faculdade dele. Então, esse é o nosso objetivo, é isso que a gente espera que todos aqueles alunos que venham a participar do processo de seleção e que venham a ser selecionados para trabalhar com a gente ao longo desse ano de 2024 consigam alcançar, né? Esse êxtase e essa felicidade de conseguir a tão sonhada admissão com a bolsa necessária nas universidades americanas. Uma das coisas que eu mais gosto nesse vídeo, Jefferson, é aquela coisa da felicidade partilhada, né? A gente vê várias vezes a família toda envolvida, e uma das coisas que a gente gosta de falar é que a participação no programa também é um projeto familiar. A sua candidatura para a Universidade Americana é um projeto familiar, não é um projeto somente do aluno, obviamente a vontade é do aluno, mas é um projeto familiar. E falando um pouquinho desse impacto do programa, né, ao longo desses 16 anos, né, ou seja, desde 2006, nós temos também o impacto de já ter lidado com pelo menos mais de 400 alunos. Ah, e muita gente pergunta, todos esses alunos foram admitidos? Não, é um processo competitivo, mas todos eles foram até o final do processo, enviaram suas candidaturas e tiveram a oportunidade de usufruir de tudo que o programa ofereceu. Porque ao longo desse tempo, em que o Jefferson já falou que o programa financia provas, financia toda a logística e vai dar mais detalhes sobre isso, existe o envolvimento e toda a vivência que esses alunos têm ao longo do ano, ao longo do período do nosso programa. Então, são mais de 400 alunos impactados, porque o programa Oportunidades Acadêmicas, além de ter a versão de graduação, que é que está abrindo hoje, tem também para mestrado e doutorado. Então, a gente tem um escopo de atuação que vai além apenas da graduação. É um programa de Estado, do Departamento de Estado, e plenamente apoiado pela missão diplomática dos Estados Unidos no Brasil. Por isso que quando Jefferson falou, e muito bem, no envolvimento de toda a rede Education USA, ela também tem o pleno apoio da missão diplomática aqui dos Estados Unidos no Brasil. Tá? Nós temos também a questão dos nossos alumni.
uma vez opportunity, é isso que é dito aqui, sempre um opportunity. A gente também tem como é que eu posso dizer, um relacionamento prolongado e duradouro com esses alunos, né? Ou seja, de saber como é que está lá. Eles também se tornam apoiadores do programa, ajudam os nossos alunos, dão as boas-vindas para aqueles novos que são aceitos nas mesmas universidades onde eles estão, dão informações até atualizadas sobre, olha, viver aqui é assim, como é que é. Então, a gente tem um grande orgulho desse impacto também, que é esse relacionamento prolongado com essas pessoas. A gente começa, veja o exemplo do Átila, que foi até um pouco tempo atrás, ontem, tá, Átila? Você era um aluno, era um adolescente, fez a sua universidade, e hoje você está aqui fazendo mestrado, tá, gente? Também já, e hoje trabalha dando de volta a outros alunos a mesma oportunidade que você recebeu. Então, você é epítome do once an opportunity, always an opportunity. O Obrigado, próximo Cris. Eu quero slide? dizer rapidamente que Sim, a questão da comunidade de alumni, né, é super importante, né? Os estudantes que passaram pelo programa Oportunidades Acadêmicas, aqueles que acabaram indo para a universidade nos Estados Unidos ou não, tiveram suas vidas mudadas pelo programa de diversas formas, né? E depois do programa, depois dos 4 anos lá na graduação nos Estados Unidos, esses estudantes se espalham pelo mundo e fazem e têm impacto, né, nas suas comunidades das mais diversas formas. Tem alumni do programa Oportunidades Acadêmicas que trabalham no Education USA, tem alumni do programa que vira secretário estadual de educação aqui no Rio de Janeiro, né? Tem ex-alunos do programa que vira deputado federal. Então, é, enfim, né? As possibilidades são literalmente infinitas, né? Do que esses estudantes podem fazer com os seus próprios destinos, com os seus próprios futuros, uma vez tendo tido acesso a uma educação superior lá nos Estados Unidos, ou tendo passado pelo ano de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento profissional, que é o programa Oportunidades Acadêmicas. Com isso, eu devolvo a palavra a Cris. bom, e agora, né, a parte minha favorita, eu adoro vídeos, a gente vai ver alguns dos vídeos dos nossos alunos que foram aceitos agora, nesse último ano, e já estão lá, né, foram agora em setembro, para iniciar seu ano acadêmico nos Estados Unidos. Átila, se você puder dar o play. Oi, gente, eu sou a Rita, eu sou de Recife, Pernambuco e eu participei do programa Oportunidades Acadêmicas no ano de 2022. Hoje eu tô aqui na frente do meu lugar preferido no campus, que é o Lake. A visão é maravilhosa quando anoitece, todas as fontezinhas ficam roxas, bem Purple Pride. E hoje eu estudo jornalismo na Universidade de Northwestern. Olá, meu nome é Paulo Marazzi, eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Meu nome é Clara, eu sou de Bagé, no Rio Grande do Sul. E nós somos advisees do programa Oportunidades Acadêmicas em 2022. E hoje eu estudo aqui em Yale University. E eu estudo em Amherst College. E o programa Oportunidades Acadêmicas ofereceu todo o suporte que nós precisamos durante o processo de candidatura. E além do suporte financeiro, Além do suporte financeiro, nós tivemos todo um apoio de profissionais especializados no processo de candidatura para revisão de essays, preenchimento de formulários, mas eu acredito que o principal tenha sido uma comunidade incrível de pessoas que a gente mantém contato até hoje. Então, e que eu acho que é serve muito como importante. um suporte em senso de comunidade para você que está se preparando para se candidatar para universidades aqui nos Estados Unidos. É isso! Até logo! Até logo. Falando um pouco sobre as minhas experiências do programa Oportunidades Acadêmicas, eu diria que, enquanto uma jovem de escola pública, estar no programa Oportunidades Acadêmicas foi realmente uma das chaves, uma das peças principais que me levou justamente a estar numa das universidades mais renovadas do mundo, que é justamente Stanford. Eu acredito que sem o APP eu dificilmente estaria aqui atualmente, e eu acredito que, para muito além dos recursos que Oportunidades Acadêmicas te conecta, as pessoas que o compõem também são essenciais.
Então, o OPP ele tem a sorte imensa de ter um time muito bem capacitado de coordenadores, um time muito brilhante, incrível, de orientadores também, que levam em consideração o seu perfil de uma forma holística. Então, leva em consideração todas as suas qualidades, o que você tem de melhor para apresentar para as universidades americanas, o que realmente te interessa, as suas paixões. E eu acredito que foi por esse motivo que eu consegui dar um brilho a mais na minha candidatura, de certa forma. Sem o OPP eu dificilmente conseguiria alcançar tudo isso. E para além disso, para além de ser um programa muito incrível que te conecta aí com esses recursos incríveis, com essas pessoas maravilhosas, também é um espaço onde eu encontrei comunidade com outros jovens que vêm de, enfim, backgrounds, de cenários muito parecidos com os meus e que também sonham grande. Então, pela oportunidades acadêmicas, eu consegui me conectar com pessoas muito incríveis e realmente ter uma rede de suporte que vai desde o suporte, enfim, emocional até o suporte, enfim, acadêmico, profissional, que também é necessário para que tudo isso funcione de uma forma harmônica. Então é isso, se você tem a oportunidade de participar de oportunidades acadêmicas, não perca a chance. É uma chance muito única, enfim, de ter completamente transformar a sua vida como o PP transformou a minha. É isso, até mais. Oi, gente, eu sou a Rita. Me Isso, digam se não é de emocionar, né? deixa Olha, eu ia falar, todas, deixa o coração quentinho, né, Cris? pronto, Ouvir olha, essa, ver eles assim. é demais. Gente, é tudo verdade, tá? Tudo que eles disseram não tem um script, tudo foi realmente. Você vê que tem uns vídeos mais curtos, uns mais longos, mas é tudo realmente do coração deles, de como eles vivenciaram o nosso programa. Jefferson, go ahead. Meu, meu Deus, olha quem tá aqui. João Sanches. João Pedro Sanches. O João Santos está aqui. Tá Não, aqui. Ele tá aqui. Não, não quero eu rever. vou ter que convidar, né? João, você quer falar alguma coisa com o pessoal? Se apresenta pro pessoal, por favor. Você não achou que a gente não ia perceber você aqui, né? Ele tá tentando se tirar o mudo, será? Agora deve ir, Isso, eu João. precisava de autorização para me Aí, digitar. pronto. O que ofereceu? Eu vou falar baixinho porque eu tô na biblioteca. Meu Deus. Mas o que é pra eu falar? Pra eu apresentar? Se apresenta. Por que que a gente ficou tão alegre de te ver? Conta pra eles. Bom, eu sou o João, eu participei do APP em 2021. Eu fui orientado pelo Átila e outros dois orientadores. E bom, eu hoje estudo aqui na Universidade de Chicago. Eu estudo economia e sociologia. Eu faço um double major, com honors em Sociology e Global Honors, e eu sou um Odyssey Scholar aqui, bastante interessado em NGO Development, Fundraising e Social Impact. É um pouco sobre... Ah, e o programa foi incrível. Eu vim aqui para prestigiar mesmo, que eu vi o anúncio no Instagram, aí eu falei, eu vou lá pra ver. E aí, é isso, eu acho o programa incrível, também super recomendo. Não sei o que falaram já, eu acabei de entrar. O programa é maravilhoso, tem um suporte desde financeiro até com o application em si. E eu acho que, não sei se falaram aqui, mas para mim o grande diferencial do app é o suporte depois que, tipo, você é aprovado, sabe? Que eu acho que é uma coisa que eu nunca vi nenhum outro programa, não só no Brasil, mas em outros países oferecerem, sabe? Tipo, que, tipo, não sei se falaram pra vocês, mas você ganha um stipend, tipo assim, pra você comprar suas coisas na Target quando você chega aqui, sabe? Você ganha sua passagem, e você ganha o seu visto, e o seu passaporte, e você ganha tudo. Você não paga nada. Então, pra quem é aprovado, realmente é um programa muito bom. E eu só vim passar, dar um oi e ver como é que estão as coisas. É isso, gente. Esse daí enfim, é isso que o programa faz, né? É isso que a gente busca, esse é o nosso objetivo principal, é fazer com que pessoas que de outra forma talvez não tivessem condições de realmente realizar esses sonhos, alcançar esses objetivos, hoje possam, né, como o João, estar fazendo um double major, né, em Chicago e prestigiando a gente aqui hoje. Muito obrigado pela presença aí, João. É um prazer imenso, né, ver você sendo bem-sucedido. A gente falou já hoje sobre, né, os ex-alunos do programa, na nossa rede de contato, a Marina chorando ali.
Marina foi uma das advisors, né? Eu Uma das tinha visto a orientadoras. Marina aqui. Oi, Marina. A Marina foi uma das orientadoras do A programa Marina, o que Átila e... apoiou o João, né? Então Verdade. é fantástico, né, ver isso. É para isso que a gente trabalha, na verdade, é para ver vocês alcançando os objetivos de vocês e esse é o nível de envolvimento que a gente tem, né, Marina? A gente realmente se aproxima demais, né, do grupo de alunos e trata esses casos realmente como se fossem nossos, né? Porque são. A gente realmente abraça esses alunos e tenta fazer com que eles consigam chegar lá. E então, né, entrando nesse tema, né, do que o programa oferece, com essa deixa do João, né? A gente dá um stipend. O que o programa oferece? A gente trabalha, né, como a gente falou, o Education USA é a fonte oficial de informações sobre estudos nos Estados Unidos. Então, qualquer pessoa que quiser saber mais sobre como fazer para acessar uma universidade, um programa de graduação, mestrado, doutorado, um programa de inglês, um programa de curta duração, pode procurar um dos nossos escritórios. No caso do programa Oportunidades Acadêmicas exclusivamente, não especificamente, o programa oferece orientação, que qualquer pessoa pode ter acesso, mas também oferece o custeio, né, de todo o processo de candidatura, de todos os itens inerentes ao processo. Então a gente fala ali embaixo, né? A logística, a gente fala sobre o material para estudo, para preparo, para as provas, né? A gente fala sobre as provas em si, né? A realização das provas, a tradução de documentos. Então tudo isso é exigido pelas universidades no processo de candidatura e tudo isso gera custo, gera despesa, né, para a pessoa que está querendo se candidatar para as universidades, mas para os alunos que estão, né, no programa Oportunidades Acadêmicas, a gente acaba arcando com todas essas despesas. Porque é disso que se trata o programa. É pegar aqueles jovens que têm realmente capacidade, condições de competir pelas bolsas e levar a eles essa oportunidade, né? Cris, você quer falar sobre o perfil do aluno que a gente está procurando? Sim. Então vamos lá, gente. Quem que nós estamos procurando? Quem é esse candidato? Tem que ter, para você se candidatar por Oportunidades Acadêmicas 2024, você tem que ter concluído o ensino médio agora em 2023, tá? Já está terminando agora em 2023, ou ir para o seu último ano em 2024. Isso seja o ensino médio ou o ensino técnico, tá? Que é do pessoal que faz IEFs. Vir de uma família com recursos financeiros limitados. Muitas vezes é difícil para as pessoas entender o que é o recursos financeiros limitados, mas é uma família que não teria condições de arcar com o processo de candidatura. Lembrem que no começo, o Jefferson até já lembrou, que o nosso objetivo final é que na sua candidatura, através da candidatura do aluno, o aluno consiga a bolsa que a universidade que vai oferecer. Então, para o programa, é importante nós podermos verificar se aquele candidato vem de uma família que não tem recursos suficientes para bancar o processo de aplicação. O que é o processo de candidatura? As provas que são envolvidas, as traduções, taxas de universidade, taxas de alguns formulários, né? Ou seja, tudo que envolve você participar e ter acesso ao programa, assim, ao processo de candidatura. O inglês tem que ser avançado, gente, tem que estar consolidado. Por quê? Porque o aluno não vai apenas falar do dia a dia, não é o inglês de dia a dia, é ainda o inglês realmente para você fazer redações, se comunicar em inglês, participar de entrevistas, né? Ou seja, além do preenchimento de formulários que vem com outras perguntas, além das que a gente já tem acesso. Você tem que ser alguém também que realize atividades extracurriculares, tá? Ou comunitárias, ou comunitárias, ou seja, que você tenha uma vida além da sua escola, ou seja, o que mais você faz? Ai, Cristina, mas e a escola é muita coisa. É verdade, é bastante coisa. Mas a gente tem candidatos que fazem ainda mais, participam de outras atividades, às vezes atividades até feitas, oferecidas na própria escola, mas que não são acadêmicas. Então, isso também é importante para nós. Ter um excelente histórico acadêmico. Então, notas também são importantes? São. Faz parte de um conjunto.
não quer dizer que somente as notas são importantes, elas fazem parte de um conjunto. E, claro, a gente aceita qualquer área, menos essas que estão aqui listadas. Por que essas áreas não estão incluídas? Porque elas são uma pós-graduação no sistema americano. Então, elas não estão incluídas para o que a gente chama de graduação nos Estados Unidos. Mas a gente vai falar mais. E se vocês tiverem perguntas, vão anotando, vão guardando, ou então coloquem aqui no nosso chat que a gente vai responder depois, tá? Daí, esse é o perfil de aluno que nós estamos procurando, né? E a gente vai procurar eles como, né? Então, o processo de seleção do nosso programa Oportunidades Acadêmicas, ele começa com o formulário de inscrição. Esse formulário de inscrição, ele vai, né, a gente está lançando a abertura do programa hoje, então a partir de hoje já será possível realizar a inscrição, né, ter acesso ao formulário e iniciar o preenchimento. Perceba que eu disse iniciar o o preenchimento porque é um formulário denso, é um formulário bem extenso. Ele vai pedir informações, né, bem detalhadas de âmbito social, demográfico, ele vai buscar informações acadêmicas e ele vai precisar também que vocês tragam para a gente as informações financeiras, para a gente poder comprovar, né, que realmente a família, o aluno, que não haveria condições financeiras de realizar o processo de candidatura para as universidades. Né? Reforço uma vez mais, a gente não está falando em momento nenhum da capacidade de você pagar ou não pelo curso, pelo programa que você quer fazer nos Estados Unidos, mas a gente está falando de sequer você conseguir se apresentar, ou seja, pagar por uma prova, pagar pela tradução dos documentos, às vezes até pagar uma própria orientação, né? Então a gente precisa realmente avaliar as condições financeiras para conseguir determinar essas informações. E uma forma que a gente faz isso através, né, do formulário é fazendo com que esse formulário, esse processo de seleção para a participação no programa Oportunidades Acadêmicas, seja também um espelho, um reflexo daquilo que é feito pelas universidades americanas. Então, num processo de candidatura para as universidades, você, enquanto candidato, vai precisar apresentar informações acadêmicas, sociais e financeiras. Então, para o programa Oportunidades Acadêmicas, a gente vai pedir o mesmo perfil de informação que vai possibilitar a gente alcançar, né, as informações que a gente precisa para tomar as decisões com relação a avançar ou não no processo seletivo e nas suas etapas, mas fazendo tudo de acordo também e de forma também que você, pessoa que deseja se candidatar para esse tipo de programa, entenda também o que vai ser exigido de você a médio e longo prazo, né, quando você começar a fazer o seu processo de candidatura para as universidades. Então, é uma forma também de você já começar a se conscientizar sobre o que é exatamente essa candidatura e esse processo seletivo holístico, né, que vai levar em consideração diferentes informações a respeito de você mesmo. Esse formulário de inscrição que vai trazer todas essas informações, ele vai avaliar ainda, ele vai buscar, vai pedir que vocês, né, façam redações, ele vai pedir que vocês anexem uma série de documentos, você tem a possibilidade de anexar uma carta de recomendação, por exemplo, né? Então, esse tipo de informação vai ajudar a gente a tomar as decisões, coletando aqueles dados que vão fazer sentido para a avaliação. E além disso, você também já vai ter a possibilidade de colocar o seu vídeo. Então, como parte, né, do processo seletivo, a gente precisa também ter esse contato com você, né? Ver você, ouvir você. E a gente precisa que você grave um vídeo, coloque ele. Você pode colocar ele no YouTube, você pode colocar ele direto no Google Drive, mas desde que a gente tenha acesso a ele, né? Às vezes as pessoas elas até fazem o vídeo, mas esquecem, deixam privado e esquecem da gente de deixar a gente assistir, né? Ou então no Google Drive também compartilham um link, mas esquecem de permitir que as pessoas que têm acesso àquele link possam ver o vídeo, né? Então, esse vídeo a gente precisa ter acesso a ele, porque a gente quer ver vocês, a gente quer ouvir vocês, a gente quer entender, né, o nível de inglês de vocês. Então, vocês vão ter tópicos específicos que vocês vão precisar abordar,
Esse vídeo ele tem uma duração de até 2 minutos e ele não pode ser editado. Tem que ser gravado por você em inglês. Você na frente da câmera, falando com a gente, para a gente poder ver você e ouvir você e conseguir entender, né, qual é a mensagem que você quer passar dentro dos tópicos que a gente selecionou para vocês esse ano, para que a gente possa, né, compor essa imagem que você quer que a gente tenha sobre você. E para isso, esse vídeo ele é peça fundamental nesse processo. Então lembre-se, quando vocês for gravar o vídeo, as principais dicas vão ser essas. Primeiro, apareça no vídeo. Segundo, fale em inglês, né? Responda as perguntas em inglês. Terceiro, grave o vídeo, pode ser na vertical ou na horizontal, isso não vai fazer diferença para a gente nesse momento, tá? Mas eu preciso que você esteja num ambiente em que a gente consiga te ver, com iluminação adequada, né, com a imagem com nitidez, com a imagem clara, e que permita também que o som, né, esteja claro, nítido, para a gente conseguir entender exatamente o que você está dizendo, né, sem falhas ou ruídos na comunicação. Tá? Lembrando que esse vídeo também não pode ser editado de nenhuma forma, tá? Então você pega o vídeo, grava e naturalmente, tá? Nosso intuito com isso é realmente a gente conseguir ter esse sentimento de que você está falando com a gente, né? Trazendo informações que são importantes, que são relevantes para o processo. Então, esse formulário que vai incluir o vídeo, né? Ele consiste na primeira etapa do processo de seleção. Os alunos que forem selecionados, que passarem por esse processo, né, aliás, todos os alunos candidatos vão receber por e-mail uma resposta, seja ela positiva ou negativa. Se você não for selecionado, tudo bem, não tem problema. Existem outros programas da rede do Education USA que você pode, inclusive, vir a ser convidado para participar, tá? Mas que você também pode contar, como eu falei, né, com os escritórios do Education USA para buscar algum tipo de orientação. Tá? Mas para aqueles que forem aprovados para a próxima etapa, eles vão precisar passar por uma entrevista com a coordenação. Então, na segunda etapa, a gente vai ter um momento individual com cada um dos alunos selecionados, em que a gente vai ter um. Aliás, a gente vai ter um formulário, né, que eles vão ter que preencher para essa entrevista, mas nessa entrevista a gente vai abordar alguns assuntos que possam não ter ficado claro o suficiente, né, através do formulário de inscrição, mas que são também determinantes para a gente conseguir tomar as decisões com relação à aprovação para a próxima fase, tá? Dentro dessa entrevista, você pode esperar que ela seja completamente em inglês, tá? Nesse momento a gente vai falar e a gente pode falar sobre todos os assuntos relacionados ao processo de candidatura das universidades americanas. Desde dúvidas que possam ter sido geradas no preenchimento com relação à sua família, com relação à sua formação acadêmica, até as atividades que você realizou, ou então alguma coisa que você falou no vídeo. Enfim, esteja preparado com relação a tudo aquilo que foi apresentado no primeiro momento, na primeira etapa, para a gente poder conversar e ter um momento de esclarecer, né, qualquer informação que seja necessária ainda para a coordenação poder tomar as decisões necessárias em relação à sua participação. Na terceira etapa, a gente vai aí sim, né, contar agora com uma avaliação do nível de inglês de vocês. Tá? A gente tem no formulário tem uma das perguntas que fala para você dizer qual é o seu nível de inglês. Ali você vai ter a oportunidade de explicar para a gente, né? Não explicar necessariamente, mas você vai poder marcar, né, como que você considera, ou qual o nível que você se encontra, né, entre básico, intermediário e avançado, para cada uma das habilidades, ler, falar, escrever, entender inglês. E aqui, chegando, né, passando por todas essas etapas, na terceira etapa você vai ser submetido a um exame, a uma prova, para a gente conseguir confirmar, né, que o nível de inglês que você possui, né, você consegue demonstrar isso através de um momento de exame e que é suficiente para a gente conseguir realizar o processo de candidatura para as universidades americanas. Como a Cris falou,
não é uma questão de você conseguir se comunicar, né? É uma questão de você conseguir atender os requisitos das universidades. Às vezes as pessoas também vêm falar com a gente, poxa, mas vocês são um programa para alunos de baixa renda e vocês exigem que eles tenham um nível avançado de inglês. Gente, não sou eu, não somos nós da coordenação, não é o programa que exige o nível avançado de inglês, são as universidades. É o contexto para onde essa pessoa quer ir, né? Então, sem o inglês, realmente, para as universidades americanas, não vai fazer sentido essa pessoa chegar lá. Então, sem dúvida nenhuma, a gente vai precisar avaliar isso, e isso vai ser avaliado nessa terceira etapa. As provas elas vão ser individuais, vão ser marcadas de acordo com o cronograma que a gente vai disponibilizar, mas a gente vai precisar sim ter esses resultados. Com isso, a gente chega, né, na etapa final, né, onde sempre, em cada etapa, ao decorrer, né, de cada momento desses, todos os alunos que forem avançando vão sendo notificados por e-mail, e aqueles que também forem ficando pelo caminho também recebem a notificação por e-mail comunicando que a partir daquele momento eles não foram aprovados naquela etapa, mas que os outros programas estão disponíveis e que eles também vão poder ter acesso a todos os outros serviços que o Education USA já proporciona para toda a comunidade. Vamos em frente. Já você deu ótimas dicas já sobre como fazer um bom processo seletivo, mas eu quero convidar, né, vocês dois para continuar a dar dicas, né? Eu quero deixar muito claro para vocês, todos que estão nos ouvindo, que o formulário precisa ser preenchido em inglês, né? O tópico em inglês precisa ser enfatizado. De fato, é extremamente importante para ter um bom desempenho no programa, para ser um candidato, uma candidata forte para aceitação e para bolsa de estudos nas universidades americanas. É essencial ter um alto nível de proficiência em inglês, tá bom? Então, a gente está avaliando isso de todas as formas. A gente vai avaliar isso através do vídeo de vocês, através da entrevista, do teste de nível e também no preenchimento do formulário, que, repito, precisa ser feito em inglês. Para deixar bem claro, gente, o formulário não pode ser preenchido, é impossível preencher o formulário, né, assim, preencher bem o formulário em poucos minutos. Então, eu recomendo que hoje mesmo, a partir do momento que o formulário está disponível, vocês abram o formulário, que vocês olhem para as diversas perguntas, preste atenção que tipo de informação está sendo solicitado, garantam que vocês estão preenchendo da forma mais completa possível, né? Uma dica que eu daria para você é tentar se colocar no nosso lugar, aqui, né, do Jeff, da Cris e meu. As pessoas que vão avaliar vocês, as pessoas que vão ler essas informações sobre vocês, como é que você gostaria de receber essas informações, né? Que informações você acha que são necessárias para que se conheça de fato, se conheça bem quem você é? Então, atenção a isso, atenção ao inglês e faça um bom preenchimento do formulário, né? Lembra que não dá para fazer de uma vez só, então o progresso de vocês fica salvo depois que vocês criam a conta e abrem o formulário. Não vão deixar também, por favor, para enviar no último dia, né? Deixar para a última hora nunca funciona. Outra coisa, a gente vai dar uma olhada, né? A gente quer entender um pouquinho melhor sobre quem vocês são de uma forma holística, né? Acho que essa palavra já apareceu aqui, né? A Nathalie falando da experiência dela, acho que o João também já, né? Enfim, a gente já falou da palavra holística. Toda universidade americana quer fazer uma avaliação holística, quer dizer que toda universidade americana quer olhar para você de todos os ângulos possíveis, de todas as perspectivas possíveis. Então, parte disso, né, para que vocês saibam, a gente quer entender um pouquinho sobre a presença digital de vocês, a gente quer entender um pouquinho sobre a presença online de vocês. Então, lá no formulário vai ser pedido que vocês compartilhem com a gente, né, em que plataformas de mídia digital vocês estão presentes, então a gente pede que vocês deixem essas plataformas abertas também, tá bom? Durante o processo seletivo. Além disso, você vai ter que escrever bastante. E eu não falo isso para intimidar vocês, não. Eu falo isso porque, mais uma vez, o processo seletivo do Programa Oportunidades Acadêmicas se espelha no processo seletivo para universidades lá nos Estados Unidos. Então, isso quer dizer que, como você vai precisar, eventualmente, escrever uma redação onde você se apresenta, onde você fala sobre aquilo que é importante para você, onde você
explica como você vê o mundo, como você entende o seu lugar no mundo, que é difícil, né, gente? Vamos combinar. Será que é mais fácil escrever esse tipo de redação do que escrever a redação do Enem? Não sei dizer. Mas o que eu posso garantir para vocês é que essa redação aqui é bem diferente da redação do Enem. Na redação, a gente não quer que vocês falem sobre algum conteúdo removido, distante, objetivo. Não. Na verdade, na redação, tanto para o programa Oportunidades Acadêmicas quanto para as universidades americanas, o foco vai ser você. E é muito difícil falar de nós mesmos. Então, comecem a praticar, comecem a escrever seus rascunhos com antecedência também, tá bom? Outra coisa, o formulário exige que vocês compartilhem conosco vários documentos. Para fazer essa avaliação do seu perfil acadêmico, a gente precisa, por exemplo, ter acesso aos seus históricos escolares, né? Então, garantam que vocês têm os documentos corretos e que eles estão legíveis, que estão acessíveis. Para fazer a avaliação do perfil financeiro de vocês, a gente vai pedir alguns documentos que vão incluir aí contas de luz, alguns documentos que nos ajudem a entender melhor a renda da família de vocês. Então, garantam também que esses documentos estão no formato correto, que estão legíveis, que, enfim, né, estão compartilhados de forma correta, tá bom? Então, deixo essa dica com vocês. Jeff, acho que tem mais 2 dicas para dar. Eu tinha uma muito importante, tá, gente? Queria ressaltar aqui para vocês que todo esse processo é gratuito. Não há nenhum tipo de taxa para você participar do programa. Os documentos que você vai enviar, muita gente às vezes pergunta, precisa traduzir o meu histórico escolar? Precisa traduzir alguma coisa que eu coloque? Não precisa. O que precisa é que o Átila bem ressaltou, que esteja legível, esteja em PDF. Só isso, tá, gente? Então, não há nenhum tipo de custo, tá? De nenhuma taxa que você precise pagar. Outra coisa também, não precisa, precisa reconhecer a firma no cartório, a assinatura do meu pai no cartório, no documento que ele colocar, também não, tá, gente? Então, essa é uma das coisas que eu gostaria de sempre de ressaltar quanto à questão de documentação e de preenchimento do nosso formulário, que a gente procura deixar ele o mais facilitado possível para o aluno. E sim, por favor, comecem cedo, porque como o Átila bem disse, se você deixar para a última hora, não vai dar certo, porque tem perguntas realmente muito detalhadas. Pronto, eu vou passar para o Jefferson. Go ahead. Então, gente, cara, muitas dicas, muita informação. O formulário, né? Eu acho que uma das principais dicas de hoje é o formulário é muito extenso, mas dá para salvar na medida em que você vai preenchendo. Faça isso quanto antes, né? E uma das dicas que eu trago até para os nossos alunos de orientação mesmo é sempre tenta ter uma visão geral do formulário no momento em que você começa a olhar o processo de candidatura, seja para a universidade, seja para um programa como esse, até para você ter a consciência do tipo de documento, né? O que que você vai precisar para conseguir fazer todo esse processo e passar por ele, né? Sem muita dificuldade. Lembrando, né, que as inscrições elas começam hoje e elas vão até o dia 1º de janeiro, que é feriado, né? Então, até o dia 1º de janeiro, você ainda tem a oportunidade de completar algum tipo de informação, documento e submeter a sua candidatura. Como a Cris já falou, não deixe para a última hora, né? 1º de janeiro é feriado, mas você não vai ter dormido direito, né? Você vai estar vindo de uma festa, né? Ou de uma comemoração do Ano Novo, então não é o momento ideal para você fazer isso, tá? Então aproveita realmente esse final do ano e se dedica nesses 2 meses para o preenchimento desse formulário, para você ter realmente uma chance de mudar de vida, como, né, o João, como a Nathalie teve, como a Maria Rita, Maria Clara, o Paulo, né, pessoas que a gente viu hoje aqui trazendo seus testemunhos. Para finalizar essa parte das dicas, eu diria exatamente isso. Se você está com alguma dúvida, fale conosco, tá? A gente tem o nosso perfil no Instagram,
procura uma das publicações que fale sobre as inscrições no programa do Oportunidades Acadêmicas, deixa o seu comentário lá. Ali a gente vai responder os comentários, todos de vocês, né? Vai sanar as dúvidas que vocês tiverem. Se você quiser mandar um direct, manda o direct, né? Que o pessoal, a gente tem acesso, né? Essas perguntas chegam até nós, então a gente tem como responder a vocês também. Tem o e-mail do programa. Teve já alguns e-mails que a gente já recebeu, mas a gente realmente não, né, nesse momento, como a gente falou no início, essa data é a data do early decision dos alunos, é uma data muito importante, né? Então a gente realmente não teve como, né, dar essa atenção ainda para os e-mails e outra, né? A gente queria que vocês viessem para cá para a gente poder conversar com vocês aqui. Então, o ideal é sempre que a gente, né, que vocês tragam essas demandas para que a gente possa ajudar vocês. E se você tem alguma dúvida quanto ao seu perfil, se você está inseguro em relação ao fato de você poder ou não participar do programa, tenta, né? Manda a sua candidatura, preenche as informações, traz as informações que a gente precisa, porque aí a gente vai ter a condição de poder avaliar. E você não perde a oportunidade por medo, por anseio, né? Por receio, muitas das vezes. Tá? Então a gente não está. Essas informações elas estão protegidas pela lei de dados. Então a gente não vai, né, divulgar nada disso. Todo esse ambiente é seguro, tá, para você compartilhar esses dados, essas informações, toda a documentação que a gente pede, tá? Tudo isso é restrito, é de acesso restrito, limitado. Então vocês não precisam se preocupar em relação a compartilhar as informações que a gente pede. A gente faz isso porque realmente é necessário para a gente conseguir avaliar o perfil de vocês de acordo com aquilo que vai ser o processo que vocês vão enfrentar no processo de candidatura para as universidades americanas, tá ok? Então, na dúvida, faça a sua inscrição. Coloque as características e deixe que a gente vai chegar a essa conclusão se vai ser viável a sua participação ou não. E Jefferson, né, uma das dúvidas que a gente costuma ter bastante também. Jefferson, por que que eu não fui selecionado? Né? E a minha resposta para essa pergunta para você hoje, né, a mesma que eu daria daqui a 2 meses, cara, é porque existem, como, né, a gente já falou hoje, o processo é holístico. A gente tem que ver várias informações diferentes, de perspectivas diferentes, sobre centenas de candidatos. E olhando esses candidatos, às vezes o seu perfil ele é muito bom, mas às vezes a gente encontra um perfil que é melhor, né? Ou no caso 10, ou no caso 20 perfis que foram melhor do que o seu. E não é por uma questão de demérito sua, né? É simplesmente uma questão que houveram outros candidatos melhores. E pode acontecer isso também com as universidades, e certamente pode acontecer isso também com a gente. Agora, uma coisa que infelizmente a gente não tem como fazer é trazer um feedback específico para cada um dos candidatos, explicando para eles o porquê que eles não foram selecionados. Nós temos N fatores que podem levar a isso. Inclusive, a falha em atender esses critérios, né? Ah, um vídeo foi editado, foi gravado em português, não apareceu no vídeo, ou então preencheu o formulário em português, né? Tudo isso pode levar você a ser desclassificado. Não mandou a documentação, né, que comprova as informações, né? Falhou em preencher o formulário por, extem- é, por completo, né? Faltaram informações. Então, sem essas informações, a gente não tem como deliberar, não tem como comparar você com os outros candidatos, né? E, enfim, N motivos que podem levar aí a não continuidade, né, no programa, com a sua participação. Mas não se preocupe, tá? Continue investindo em você e continue contando com o Education USA enquanto fonte oficial de informações para estudos nos Estados Unidos, para conseguir obter o apoio que você precisa em termos de informação, orientação e suporte para o seu processo de candidatura. Vamos, antes, né, da gente abrir para as perguntas, vamos lançar a candidatura, gente? Vamos divulgar o link de inscrição. Então, tá aí a partir desse momento, a partir desse momento, a partir desse momento, o link, o link à disposição de vocês para vocês conseguirem, né, começar a ter acesso aí ao formulário de candidatura. Esse formulário também está sendo já disponibilizado agora nas nossas redes sociais. Vocês podem também encontrar, né, então no nosso Instagram essas informações. E, gente, como a gente falou, não deixe para a última hora.
né? São muitas informações, é um formulário bem extenso, mas é um formulário que é extremamente importante para que a gente consiga considerar todas as informações necessárias no processo de seleção para a participação nesse programa. Certo? Vamos abrir para as perguntas agora? Vamos trazer essa conversa para vocês. O chat está aberto. Eu já tive uma pergunta falando aqui. Pessoal, eu tenho uma renda de. Minha família tem uma renda de R$ 10.000. Quantas. Aliás, eu tenho chances de participar do programa? Então, a minha resposta com relação a isso é uma só. A gente não vai avaliar a sua renda exclusivamente, né? A receita da sua família. Mas a gente tem que avaliar todas as condições. Minha família tem uma receita de R$ 10.000. Tá, mas são 4 pessoas e o pai está passando por um processo de tratamento médico. Ok, então a gente tem que levar isso em consideração. Será que, diante dessas circunstâncias, a família teria condições financeiras para arcar com os custos de uma candidatura para as universidades americanas? Será que esse candidato ele tem o perfil de quem realmente conseguiria, né, ganhar uma bolsa numa universidade americana e passar pelo processo com a gente? Então, isso é o que a gente chama de avaliação holística, né? Uma avaliação subjetiva que leva em considerações diferentes aspectos do processo no processo de seleção a respeito do indivíduo que está ali se candidatando. Então, a gente não vai olhar somente uma questão financeira em relação ao processo de candidatura, a gente vai observar também, né, a questão social, a questão eh, eh, acadêmica, né, como as universidades fariam, tá? Então, não se limite à sua renda para poder definir se você vai se candidatar ou não para o programa Oportunidades Acadêmicas. Tem mais uma Hum, pergunta aqui, Jefferson, hum. como vai acontecer o teste de inglês? Vocês podem falar um pouco mais de como irá funcionar? Legal. No momento, né, após, né, a primeira e a segunda etapa de avaliação dos candidatos, a gente vai ter sim uma avaliação de inglês. Essa avaliação vai ser conduzida por uma professora de inglês. Vão ser agendados os horários para aqueles alunos que vão passar por esse processo, né, na terceira etapa, os alunos selecionados na segunda etapa. E aí vai ser virtual, tá? Não tem como ser presencial mesmo. Então a gente vai fazer isso virtualmente, é, em tempo real, com a professora de inglês, e você vai ter um exame que você vai se submeter, né? E isso tudo graças também às nossas parcerias com os centros binacionais no Brasil, que são também, né, sujeitos aí à missão dos Estados Unidos no Brasil. Então, se você também não conhece os centros binacionais, entra lá no Google, pesquisa assim, centros binacionais no Brasil, você vai encontrar aí, né, essa rede de centros culturais que visam promover a educação e a cultura americana no Brasil, que tem uma vasta gama de serviços abertos para toda a comunidade, inclusive, né, as aulas de inglês. E através dessa parceria com centros binacionais que abrigam muitos dos nossos escritórios, inclusive aqui em Brasília, né, nosso escritório ele funciona dentro do Centro Binacional, que é a Casa Thomas Jefferson. Então aqui a gente consegue realizar esse tipo de avaliação em inglês, tá? Temos uma outra pergunta aqui. Pode colocar legenda no vídeo? Hum. Olha, a legenda no vídeo, considerando que é para ajudar a gente a ouvir, etc. Olha, eu diria, com sinceridade, tá? Para não correr risco no processo de seleção, o requisito ele fala, não pode editar o vídeo. Então é melhor evitar a legenda. Até porque você precisa manter o áudio nítido, com clareza. Então, se o áudio vai estar nítido o suficiente, a gente não vai precisar da legenda. Tá? Então, além disso, se você optar por colocar no YouTube, o próprio YouTube ele consegue fazer a legenda automática. Então, vamos evitar problemas. Se a gente fala, né, se no processo seletivo do programa está descrito que não pode haver edição do vídeo, não edite o vídeo, nem com legenda. Outra pergunta aqui é se tem previsão para mestrado e doutorado. Eu diria que é só ano que vem, tá? Acompanhe nossas redes sociais.
certo? Isso, sempre Ah, no início do ano, né? Normalmente é, ali por volta de fevereiro, costuma ter essa abertura do processo seletivo para mestrado e doutorado. Mas fica ligado nas redes sociais. então, uma outra pergunta. Meu pai é o único provedor da família e está desempregado. Entretanto, ele recebeu um valor de rescisão. Isso pode ser um impedimento? Novamente, eu diria, candidate-se e a gente vai realmente avaliar, tá? A gente leva em consideração exatamente essa informação que você colocou. Ele recebeu a rescisão, mas na realidade ele está desempregado. Uma outra pergunta. Se você queria acrescentar, Jefferson, ou Não, não? não, tá certo. É Ah, exatamente isso. Perfeito, Cris. tá. Vocês falaram que todos os candidatos que vão sendo eliminados nas diferentes fases do processo podem ser convidados a integrar outros programas do Education USA. Quais são eles? Eu diria Olha, que é o seguinte, desculpe, o primeiro convite é você entrar em contato com o Education USA mais próximo da sua residência. Esse seria o primeiro convite. Jefferson, go ahead. exato. Existem na rede do Education USA, os escritórios do Education USA podem funcionar de diferentes maneiras. Então, entre em contato com o escritório mais próximo de você para que você possa verificar essas informações, tá? Além disso, existem sim outros programas, não só da rede do Education USA, mas também da própria Embaixada dos Estados Unidos, que alguns alunos podem sim, dependendo daquilo que foi identificado ao longo do processo de candidatura. Imagina assim, a gente identificou que esse aluno é um aluno sensacional, ele é um aluno muito bom, mas ele não se adequa em um dos critérios, no caso, né, especificamente no critério financeiro para participar do programa. Imagina que é uma família, já vi casos assim, tá, gente? Imagina que é uma família que tem uma renda anual de R$ 400.000. Essa família, dentro daquilo que ela apresentou no programa, ela teria condições de arcar com o processo de candidatura tranquilamente. Talvez ela não tivesse o recurso necessário para pagar pela educação, né? Pagar um ano de faculdade nos Estados Unidos. Mas não é isso que o nosso programa se propõe. Então, ele não estava apto, né, o candidato não estava apto para ingressar no programa Oportunidades Acadêmicas. Mas, nesse caso, pelo perfil dele, se tendo sido identificado, né, o potencial dele conseguir realmente, né, fazer uma candidatura com sucesso, a gente pode, por exemplo, convidar ele para uma sessão de orientação, né, para participar dos plantões do Education USA, para visitar um centro de Education USA mais próximo da casa dele, né? Ou então até participar realmente de outros programas que possam estar ativos no momento e que possam compreender ou abraçar esses alunos. Outra pergunta, vimos que o programa de hoje que está sendo lançado é voltado para jovens com recursos financeiros limitados. Quais outros programas existem para jovens que não se encaixam nesse perfil? É um pouco do que você já falou, tá? Exato. Exato. Se você, como a gente falou, né, você pode se inscrever para o processo de seleção desse programa para você se dar a conhecer ao Education USA? Pode. Não é o propósito do programa, mas pode acabar acontecendo, né? Mas a grande questão aí é que se você não se adequa a esse perfil, você já tem essa consciência, procura um dos escritórios da rede do Education USA e vem conversar com um dos nossos orientadores. Esses orientadores com certeza vão poder auxiliar você dentro do objetivo que você está se propondo e das necessidades que você apresentar. Outra pergunta, como funciona no que diz respeito ao SAT? O Education USA também financia esse pagamento? Em que situações? O SAT, para quem não está ciente, né, é um dos exames utilizados pelas universidades para comprovar ou para verificar o nível de conhecimento acadêmico dos alunos. É uma prova que avalia ali em torno de inglês e matemática, né, mas claro que tem outros conhecimentos também é, que são avaliados de forma, como é que eu posso dizer? É, integrada, pronto, na prova, tá? Pensando nessa forma, com relação à prova, pelo fato dela ser uma prova que muitas das universidades podem exigir e faz, né, ela compõe parte do processo da candidatura às universidades americanas, então os alunos eles fazem esses exames.
e a gente arca com todos os custos, tá? Aqui em Brasília, a gente tem um centro aplicador, mas, de repente, é, onde que eu posso citar? Por exemplo, em Rondônia, a gente não tem o centro de aplicação do SAT. O aluno que está lá em Rondônia e quer fazer a candidatura para a Universidade Americana, muitas das vezes tem que viajar para uma outra cidade onde ele possa realizar esse exame. Então, o que que a gente vai fazer nesse sentido? Vamos organizar toda a viagem, vamos trazer toda a logística necessária, vamos arcar com qualquer custo que ele tenha para isso, vamos arcar com transporte, vamos arcar com acomodação, vamos arcar com os custos da prova, alimentação, realização da tudo o que é necessário para que o aluno consiga realizar toda a candidatura ou um dos processos inerentes ao processo da candidatura, o programa ele se responsabiliza com esses custos. Como a gente falou, se o aluno ele demonstra ter o perfil acadêmico, né, atendendo os critérios, e sendo selecionado para participar do programa, o programa ele vai viabilizar a candidatura dele, independente de onde ele estiver, independente da condição financeira ou da condição social em que ele estiver inserido. Esse ano a gente teve alguém de lá do Amazonas, né, Átila, Sim, no que interior. teve no interior do Amazonas, né, que teve que pegar navio, né, saiu 3 dias antes da Várias, prova, né? várias horas de barco, Várias horas ida de e volta. barco, ida e É. volta, pegou ônibus, chegou a pegar avião, não lembro de cabeça agora como é que foi toda a logística, né? Mas sim, e é interessante também pensar que isso não é um fator limitador para a participação no programa, tá, gente? A gente não leva em consideração, não, mas vai ser muito difícil trabalhar com esse programa, com esse aluno que está lá. Não, o nosso objetivo e parte do nosso objetivo, parte do nosso trabalho é justamente viabilizar essa oportunidade àqueles que têm o perfil de quem pode chegar lá. Queria adicionar nesse ponto, assim, que é bem o que o Jeff falou, né? Não é um empecilho de forma alguma você, não sei, morar numa parte do Brasil que está distante dos grandes centros urbanos, você ser estudante de uma escola pública, você ser parte de algum grupo social que é minorizado na sociedade brasileira. De forma alguma isso é um empecilho, né? Além de não ser um empecilho, na verdade, nós intencionalmente buscamos trazer para dentro do programa Oportunidades Acadêmicas a diversidade que existe na sociedade brasileira. Isso quer dizer a diversidade geográfica. Então, né, a gente se orgulha de ter alunos do nosso programa que estão, né, morando no meio da Amazônia, desde no meio da Amazônia até a fronteira com o Uruguai, passando pelo norte, nordeste, pelo agreste, por tudo, né? Assim, a gente realmente busca estudantes em todo o Brasil. Além disso, os valores de diversidade, inclusão e acessibilidade são valores que guiam o trabalho do Education USA. Portanto, estudantes que são pessoas com deficiência, estudantes de todos os grupos raciais, estudantes descendentes ou membros de comunidades indígenas, membros da comunidade LGBT, né, são mais do que bem-vindos a se inscrever e se apresentar para o programa Oportunidades Acadêmicas. A gente vai ter um prazer de avaliar o seu perfil enfim, né, tipo, hopefully, né, queremos poder ajudar você se apresentar para a Universidade Americana também. Uma próxima pergunta, eu vou fazer duas perguntas só para poder a gente responder junto. Qual a idade mínima para poder participar do programa? E a Ítala disse, eu estou no segundo ano do ensino médio, agora em 2023, ano que vem vou fazer o terceiro. Posso realizar a minha inscrição? Pode, Legal. Ítala, não tem problema. Mas a idade mínima, Jefferson, go ahead. É, a, é uma pergunta que a gente já recebeu também, e a gente sempre recebe essa pergunta, né? Qual é a idade mínima para participar? A gente não atrela a participação ao programa com a idade do participante, mas sim ao fato de concluir o ensino médio, né? Ou em 2023 ou em 2024. Por isso que, né, a Cristina juntou essas duas perguntas. Porque no caso da Ítala, ela estando no segundo ano agora, em 2024 ela chega no terceiro ano, e se esse não for um curso técnico, por exemplo, né, você pode concluir
o seu ensino médio em 2024, e por isso você poderia participar. Então, o critério não tem relação direta com a idade, mas ele tem relação com o momento de conclusão do ensino médio ou técnico, né, em relação à sua participação no programa. Uma outra pergunta, que também são duas, e eu vou também juntar. O financiamento disponibilizado também inclui parceria com as universidades da Flórida que disponibilizam bolsas LAC? Existe uma lista de instituições americanas que participam do projeto? Né? Queria deixar bem claro, gente, que quando o aluno participa do programa, ele vai ser ensinado a ele toda a maneira de buscar essas universidades, tá? Mas um ponto importantíssimo e fundamental, porque esse é o ponto central dos alunos com os quais nós trabalhamos, é que a universidade que esteja na lista dele ofereça funding, ou seja, ofereça financiamento completo para aquele aluno. Então, pode ser universidades na Flórida, pode ser universidades na Califórnia, em Michigan, contanto que elas possam ter a possibilidade de oferecer o financiamento total ou quase que total, porque lembrando, nós estamos lidando com alunos que não teriam a possibilidade de ir para essa universidade com uma bolsa, digamos, de 50%. A bolsa tem que ser realmente de 100% ou 99%, se a gente quiser Uhum. aqui colocar. E a lista de instituições americanas são aquelas que são acreditadas, tá? E novamente, que ofereçam esse tipo, mas o aluno vai poder fazer essa busca, ele vai ser ensinado de como ele buscar. Nós não direcionamos essa escolha. É só para tentar ajudar a esclarecer, Cris, essa bolsa LAC, o que ela faz é reduzir o custo da universidade daquilo que a gente chama de tuition, né, que tem a ver com o custo de você estudar naquela instituição, né, de você ter acesso às aulas, digamos assim. Então, ainda haveriam custos atrelados aí à moradia, alimentação, transporte, custos que são bem altos, tá? E se você, né, busca uma dessas universidades, é porque você normalmente tem o recurso para arcar com essas outras despesas. E se você tem o recurso para arcar com essas despesas, você tem o recurso necessário para fazer o processo de candidatura. Então, seria, incompatível com a participação no programa para se candidatar a esse tipo de instituição que só oferece bolsas parciais, tá? Então, levem isso em consideração. Se você tem o recurso suficiente para pagar parte do custo da universidade, você provavelmente já tem o recurso necessário para arcar com os custos do processo de candidatura das universidades americanas. Ok? A próxima pergunta é a seguinte. Várias perguntas, né? Tá legal essa dinâmica. Vou estar aqui, assim, vou dar uma resumida, tá? Ele pergunta de onde provém os fundos para o nosso programa, eu já digo que é do Departamento de Estado, tá? Os alunos que usufruem desse apoio têm depois de apresentar alguma contrapartida uma vez terminado o curso. A contrapartida é aquele relacionamento, digamos, que a gente viu aqui, que é totalmente voluntário também, é um relacionamento realmente de networking, né? Ou seja, não há nenhum tipo de obrigatoriedade. Obviamente que o nome dessas pessoas vai ser divulgado, né? Porque é natural, eles participaram do programa, e quanto a isso, eles também já sabem desse regramento no começo e é pedido todas as permissões, tá? Jefferson, se você quiser acrescentar algo. Não, é ótimo, é exatamente. A gente não vai pedir em momento nenhum que vocês paguem de volta os recursos depois que vocês se formarem, por exemplo. Né? Esse é o tipo de coisa que realmente não vai acontecer, tá? O Atila citou aqui que hoje nós temos já alunos do programa Oportunidades Acadêmicas é, que são deputados federais, que já atuam, né, como secretário de educação em estados, né? A gente tem pessoas que se tornaram muito bem-sucedidas, né? Claro, né, parte da educação americana faz isso, né, promove justamente essa ideia. Mas não, a nossa recompensa é ver aqueles vídeos
né, do João Ralphs, por exemplo, celebrando. A nossa recompensa é ouvir os testemunhos, né, do Paulo, da Maria Clara, da Nathalie, da Maria Rita e, como vocês viram, né, ver o João Sanches vindo prestigiar. Não foi convidado, não foi combinado, né, mas aparecendo porque ele realmente gosta do programa, porque ele tem esse vínculo, essa ligação e essa gratidão com tudo aquilo que foi realizado, e que foi possibilitado a ele. Tá? Então, não há nenhuma contrapartida nesse sentido, tá? Gente, nós temos tempo para mais duas perguntinhas, tá? A primeira pergunta é como esse programa se relaciona com os alunos que possuem o IBO Diploma Program, que é o diploma de IB. Eles têm alguma vantagem? Quando me perguntam se o fato de um aluno ter feito alguma coisa em específico coloca ele em vantagem em relação a outros alunos, eu sempre gosto de citar um exemplo de uma aluna do programa Oportunidades Acadêmicas, que coincidentemente foi aqui de Brasília e que coincidentemente eu que orientei, e que ela foi uma pessoa que estudou a vida inteira na rede pública. A viagem mais longa que ela tinha feito, né, até então tinha sido para o Goiás, né? Então não é também uma coisa, né, absurda. Então o que que eu quero dizer com isso? As oportunidades que você vem a ter ao longo do seu processo, ao longo da sua formação acadêmica, elas vão aparecer na sua candidatura e vão mostrar para as universidades aquilo, e todo o processo de candidatura ele vai buscar entender o que você foi capaz de fazer com os recursos que você teve acesso e o que você vai ser capaz de fazer com os recursos aos quais você vai ter acesso quando você chegar na Universidade Americana. Então, pensando nisso, se você tem acesso a mais recursos, vai ser esperado mais de você. Então, tenha isso leve isso em consideração. Mas com relação a ter algum tipo de vantagem no processo seletivo nosso, não. A gente vai levar em consideração que você teve sim mais oportunidades e vamos buscar entender o que que você foi capaz de fazer com isso. Muito bem. A última pergunta do dia, né, dessa tarde agradável é: o edital do APP impede a participação caso o aluno, candidato, esteja matriculado em uma instituição de ensino superior? Ou seja, Jeff, aquele aluno que está termina o terceiro ano agora, vai fazer o Enem e provavelmente no processo seletivo do ano que vem ele já pode até estar matriculado numa universidade aqui no Brasil. Perfeito. A gente, no início do programa, os candidatos selecionados, a eles a gente apresenta o termo de compromisso de participação no programa. E acontece que, né, como a gente já falou várias vezes hoje, o processo de seleção do programa Oportunidades Acadêmicas ele é espelhado no processo seletivo das próprias universidades. E as universidades que oferecem o tipo de bolsa que a gente precisa, né, para esses alunos que vão participar do programa, elas costumam oferecer esse tipo de bolsa para aqueles alunos que são chamados first year applicants, tá? Ou freshmen, ou freshmen, né? Esses alunos são aqueles alunos que estão ingressando na universidade pela primeira vez. Então, o que a gente pode falar em relação a isso? A participação no programa, ela é intensa, tá? As atividades, o nível de exigência, de comprometimento com o seu próprio futuro, né, com o seu próprio sucesso, ele é grande. E fato é que para você participar do programa, você não pode estar matriculado em uma universidade. Então, em algum momento, se você vier a fazer o processo seletivo, você vai ver que já no formulário a gente pergunta sobre isso. Você está matriculado em alguma universidade é, nesse ponto, nesse momento? E às vezes no momento do preenchimento do formulário você não está, mas quando chega mais nas próximas fases, você já foi aprovado, se matriculou. Às vezes as aulas começam lá para fevereiro, e em fevereiro a gente ainda está dentro do processo seletivo.
O que que vai acontecer é que se você vier a ser selecionado, a gente vai apresentar a você essa necessidade de uma tomada de decisão, que aí você vai precisar escolher se você vai continuar no programa Oportunidades Acadêmicas ou se você vai continuar com a sua formação de educação superior aqui no Brasil, tá? Todos os anos isso acontece, né? E eu me lembro das situações que eu me lembro, os candidatos eles optaram por abrir mão da vaga nas universidades, né? A maioria deles universidades federais aqui no Brasil, e foram deram continuidade à sua candidatura às universidades americanas, né? Através da participação no programa. E o ano passado, eu acredito que o caso mais icônico, né, é a Noeli. A Noeli que ela tinha sido aprovada, eu não lembro exatamente agora em qual universidade federal, mas era uma federal, e ela abriu mão, né, do curso dela aqui na federal, participou do programa Oportunidades Acadêmicas, foi aprovada em duas universidades nos Estados Unidos e hoje está fazendo o curso é na Northwestern? Não, não, não é a Northwestern. É, ela foi aprovada na Amherst. Enfim, eu não lembro agora qual De foi a qualquer forma, ela universidade. foi aprovada em pelo menos duas e Em teve outra duas, escolha. Wellesley. Muito obrigado, É o Camila. Wellesley. Pronto. Wellesley, exatamente. Ela foi aprovada em duas e ela acabou optando para ir para Wellesley. Exatamente. Então, assim, é uma decisão pessoal do aluno, tá? Nesse sentido, mas o fato é que se você já estiver matriculada, o maior problema é que a própria universidade nos Estados Unidos pode acabar considerando você como aluno de transferência, e isso diminui drasticamente as possibilidades de bolsa, o que seria incompatível a participação no programa, justamente porque o nosso objetivo é viabilizar a oportunidade para aqueles alunos que têm um alto desempenho acadêmico, que têm baixas oportunidades, né, em termos de acesso a recursos financeiros e outras oportunidades, terem essa chance de conseguir as bolsas nas universidades americanas. Então, se você não se adequa ao perfil de quem conseguiria as bolsas, a gente realmente não faz sentido a participação. Gente, então eu queria agradecer muitíssimo a participação de todos, né? Assim, todos e todas aqui nessa tarde agradável. Queria realmente, assim, pedir que outras perguntas sejam endereçadas ao nosso e-mail, ou então dê antes uma olhada nas nossas FAQs, né? As nossas Frequently Asked Questions. No Mas site, nós exato. estamos aqui, nosso site também, www.educationusa.org.br, que vocês estão vendo aí, e o nosso e-mail está aí também. E se está na dúvida, se inscreva, porque a gente pode tirar essa dúvida para você, se depois você vai poder realmente participar ou não. Mas eu ressalto que os escritórios Education USA estão abertos, são 41 escritórios em todo o país, e nós podemos também tirar outras dúvidas sobre a candidatura de cada um de vocês, tá certo? E uma última coisa, se você estiver sido selecionado pelo programa e tiver que optar, vou ficar no programa ou vou para a universidade, lembre-se que o fato de você optar pela sua educação no Brasil não impede o seu sonho e no futuro você Perfeito. pode ser contemplado também e ir para os Estados Unidos numa outra época, tá? Muito obrigada, gente. Boa tarde para todo mundo. Muito obrigado, gente. Prazer. Espero que tenha sido útil. E contem com o Education USA, tá? Independente do programa ou, né, com o programa Oportunidades Acadêmicas. É nosso propósito ajudar vocês a conseguirem acessar a educação superior nos Estados Unidos. Então, contem conosco. É um prazer, e aguardamos vocês, aguardamos as candidaturas de vocês. Fiquem ligados nas redes sociais que a gente vai postando também mais informação, a gente vai dar mais dicas de preenchimento, né? Fiquem atentos a tudo aquilo que a gente vai fazendo aí nesses próximos meses, para que 1º de janeiro a gente tenha todas as candidaturas completas, e aptas, né, a serem avaliadas. Obrigado, um ótimo dia, bom feriado, né, e bom fim de semana.